Nós agradecemos a presença de todos. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Eu estou muito feliz hoje porque esta semana eu estive visitando uma casa de repouso aqui no Barcelona, e hoje nós estamos recebendo a querida Marisa, lá da casa de repouso. Uma saudação da igreja. Que bênção de Deus. Ela disse o seguinte: eu vou dar um jeito de ir à igreja. E ela está aqui com a sua filha. Sejam bem-vindas e que Deus abençoe vocês. Tá? Lembrando que esta semana, aliás, semana que vem, inicia o nosso programa Jovem, Semana de Oração Jovem, com a doutora Annelise Fonseca. Então, todos estão convidados. Eu a conheço do colégio, nós estudamos juntos no IASP há um bom tempo, e eu tenho certeza que será uma semana grandiosa pelo poder de Deus. Então estejam presentes. Eu não poderei estar porque estarei fazendo uma semana em outro distrito, na mesma data. Mas você que participará desta semana aqui, você será abençoado pelo Senhor, não tenho dúvida disso. Então inicia-se a semana no sábado do dia 9 e encerra-se no sábado do dia 16. Sábado nós teremos nosso culto do dia 9 com ela, domingo às 9 horas da manhã, ok? E de segunda a sexta às 20 horas, e encerramos no sábado pelo culto pela manhã. Então que Deus abençoe a Annelise Fonseca, que ela seja usada pelo Senhor. Então participem, estejam aqui, venham dar este apoio a esta semana de oração jovem, do dia 9 a 16 de julho em nossa igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, em Salmos 51. Salmos 51. Salmos conhecido de todos nós, um dos salmos preferidos de Ayrton Senna. Também foi um salmos preferido de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro onde ele retrata a grandeza do Salmo 51, a questão do arrependimento. E esses salmos ele nos traz conexões importantes a respeito do verdadeiro arrependimento que há através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivenciando um período da nossa sociedade, desde o início do direito moderno, através de Kant, onde dividiu a matéria pelo aspecto do direito positivo e o direito normativo. O nosso mundo ele se tornou muito relativista. A sociedade se tornou relativista. Os sentimentos se tornaram relativistas. E não é diferente com relação ao sentimento do arrependimento. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito do verdadeiro arrependimento, o grande significado do arrependimento para a vida do crente. Diante disso, nós leremos Salmo 51, os irmãos poderão me acompanhar na leitura do texto bíblico. Salmo 51, o verso 1, nos diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Até aqui, amém. Grande Pai celestial, grandioso Deus, Pai nosso, nós te louvamos por esta mensagem especial que o Senhor nos deixou em Salmos 51. Mensagem do arrependimento, da transformação, mensagem do poder amoroso de Deus sobre a raça humana. Neste momento, ó Deus, a tua palavra será meditada. Nós estaremos juntos aqui, tirando lições preciosas para a vida. Por isso, ó Deus, nós rogamos a sabedoria do alto. O Senhor ilumine a cada filho que aqui se encontra, cada família aqui representada. E que ao sairmos daqui, saiamos imbuídos e transformados pelo teu poder, pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 51. Este Salmos, ele, de certa forma, ele arrebenta com a questão do relativismo. O relativismo, ele não só tomou conta da nossa sociedade no seu aspecto material, mas também tomou conta da nossa sociedade no aspecto espiritual, social e espiritual. E isso tem destruído uma visão, a visão clara, a ótica, a respeito do que é arrependimento na vida. Aquele sentimento de arrependimento que nós temos, estou arrependido e não pratico mais tais coisas, às vezes esses sentimentos, eles se tornam muito subjetivos. E quando um sentimento de arrependimento ele se torna subjetivo, o arrependimento ele vira apenas uma dor de consciência. O arrependimento vira apenas um remorso. Mas o que a palavra do Senhor está nos ensinando a respeito desse verdadeiro arrependimento? Primeiro, eu tenho a seguinte visão a respeito de arrependimento, que arrependimento não é obra humana. Arrependimento é obra de Deus. Homem algum consegue se arrepender do mal. O homem tem remorso pelas coisas que ele pratica. O homem, ele tem remorso por aquilo que ele praticou de errado. Mas arrependimento genuíno, o arrependimento é obra do Senhor, é obra de Deus. É Deus atuando na vida do ser humano. E esta atuação de Deus na vida do ser humano é uma novidade de vida. É uma reforma espiritual, é uma transformação espiritual que acontece quando nós nos colocamos à disposição desse Deus para realizar a sua obra, a sua vontade em nosso ser. Na Bíblia nós temos o caso, em São João capítulo 3, o caso de Nicodemos. A palavra de Deus nos explica que Nicodemos perguntou a respeito da salvação, a sua grande dúvida era a respeito da salvação. E por que a sua dúvida era a respeito da salvação?
porque Nicodemos, ele não tinha conhecimento a respeito do arrependimento genuíno. Ele sabia o que era remorso, ele tinha consciência do que era remorso, mas ele não tinha conhecimento do arrependimento genuíno. E esse sentimento acontece muito também no povo de Deus. Acontece de forma plausível na vida de muitos cristãos na terra. As pessoas que entregam a sua vida a Cristo, independente de religião, se colocam à disposição do Senhor, entretanto ainda têm dúvidas a respeito da salvação. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal, se colocaram à disposição do Mestre, estão servindo o Senhor de todo o coração, mas quando você pergunta para esta pessoa, você está salva? Você se sente salva? Esta pessoa diz, olha, eu tenho dúvida ainda a respeito da minha salvação. Eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, e aí ele vai listando situações da vida, como se obra da salvação fosse obra humana, fosse mérito humano. E se esquece que obra da salvação envolve arrependimento, é obra de Deus, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida, em nosso ser. E aqui esse texto bíblico, ele vem trazendo de forma implícita estas questões que desejo compartilhar com vocês. E quais são essas questões? Primeiro, o verdadeiro arrependimento, ele se inicia na bondade e na misericórdia de Deus. Veja o que diz o texto bíblico. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, diz a palavra do Senhor. A palavra misericórdia no hebraico significa Hanã. E qual é o sentido de Hanã no texto bíblico? É como se alguém superior se inclinasse para ajudar alguém inferior. Quando o salmista ele está pedindo misericórdia de Deus, quando o salmista se baseia o arrependimento através da misericórdia de Deus, é como se ele estivesse dizendo ao Senhor, ó Deus, se incline diante de mim para ajudar a mim que sou necessitado, para ajudar a minha pessoa que está passando por problemas sérios, por dificuldades espirituais. O salmista ele está reconhecendo que o arrependimento inicia-se nesta misericórdia de Deus. Quando Deus se inclina para os seus filhos. O salmista está reconhecendo que o arrependimento se inicia na bondade do Senhor, no cuidado que Deus tem por nós, no amor que Deus tem por todas as pessoas. Ninguém teria condições de se arrepender se não fosse a misericórdia de Deus. Ninguém teria condições de se arrepender se não fosse a bondade de Deus na nossa vida. É a atuação do Espírito Santo que faz com que nós nos arrependamos de todo o mal, de todo o pecado existente. É pelo poder de Deus somente. O salmista reconhece, em primeiro lugar, que o arrependimento inicia-se pela bondade e pela misericórdia de Deus e nunca pela ação humana. Nunca pela ação humana. Mas o salmista também nos traz uma outra lição aqui nesse texto, verso 2. Ele diz o seguinte: lava-me completamente. Isto não é um processo humano. Ele está pedindo ao Senhor, de forma imperativa, Deus, ó Deus, lava-me. Ou seja, limpe o meu coração. Homem algum tem capacidade de limpar o seu coração do mal. Homem algum tem capacidade de mudança de vida. Ele diz lava-me. A palavra lava-me no hebraico é kabas. Ou seja, é você lavar. Mas é lavar pisoteando na roupa da purificação. No Antigo Testamento, as roupas usadas nos rituais judaicos eram lavadas com os pés. Então as pessoas iam para um tanque
E no mesmo tanque onde se fazia o suco da uva, eles jogavam aquelas roupas e lavavam aquelas roupas, pisoteando naquelas roupas. Quando o salmista usa esse termo cabas, no texto bíblico, lava-me, essa limpeza do coração, é como se Deus estivesse pisoteando nas impurezas da nossa vida. É como se Deus estivesse pisoteando nos pecados existentes em nosso ser, fazendo uma limpeza geral no nosso coração. Isto é uma obra de Deus. Lava-me, ó Deus, faça alguma coisa, purifica minha vida, transforma minha vida. É obra estritamente do Senhor e nunca obra humana, diz a palavra do Senhor. Isaías 30, verso 18 nos diz: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, diz a palavra. É Deus que espera. E por isso se levantará para se compadecer de vós, diz a palavra, porque o Senhor é um Deus de equidade, diz as Santas Escrituras. Bem-aventurados todos os que nele esperam, diz a palavra de Deus. Salmo 103, verso 13 nos diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, diz a palavra. Lembra-se de que somos pó, diz as Santas Escrituras. Arrependimento, meu querido, é obra de Deus. É obra de Deus na nossa vida. Se você se sente arrependido, é porque Deus tem já atuado em seu ser. Agora, se você anda com essa cabeça cheia de remorso, é porque você tem tentado se arrepender. É você que tem tentado mudar a sua vida. O arrependimento inicia-se com Deus e não com o ser humano. Também o salmista, ele nos diz que o arrependimento, ele inicia no reconhecimento que nós temos do nosso estado pecaminoso. Ninguém consegue se arrepender, ou melhor, Deus não atua em um homem que não tem condições de reconhecer o seu estado pecaminoso. A atuação de Deus na vida de um homem, ela se dá através desse reconhecimento que nós somos pecadores. O verso 3 e o verso 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha o que o salmista está dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões, diz a palavra. O meu pecado está sempre diante de mim, diz as Santas Escrituras. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando o salmista usa o termo conheço, o salmista está falando de discernimento. O homem, ele tem condições de ter discernimento, de saber separar o que é certo daquilo que é errado, de reconhecer o seu estado pecaminoso, de reconhecer a maldade que existe no coração. O homem tem condições de reconhecer as suas transgressões. O verdadeiro arrependimento, ele também inicia neste reconhecimento que todos nós precisamos ter do nosso estado pecaminoso. A palavra de Deus nos diz em Salmos 32, verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, diz a palavra de Deus. Aquele que reconhece que é pecador, ele tem condições de confessar os seus pecados a Jesus Cristo. E Jesus, ele tem esta autoridade do alto para nos perdoar de todo o mal. Querido, arrependimento inicia-se neste reconhecimento que você é pecador. Todos nós sabemos que o orgulho, ele precede a ruína. Mas o orgulho espiritual, ele precede a perdição.
ele precede a perdição. Quando o homem ele não reconhece que é pecador, quando o homem ele confunde o seu estado de santificação com santo, ele inicia na sua vida não a obra da restauração, porque santificação é um processo, mas ele inicia na sua vida a obra da perdição. A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer nesta terra, todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça, do amor de Deus na nossa vida. Então, reconheça que você é pecador. Reconheça que nós não somos nada e que sem Deus nós não temos condições alguma de prosseguirmos dentro deste ritmo espiritual que Deus nos proporciona diariamente. Davi também ele fala aqui que o arrependimento ele inicia também na certeza do perdão de Deus na nossa vida. Ter consciência que Deus nos perdoa. O verso 7 ao verso 9 de Salmo 51 nos diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, diz a palavra do Senhor. Veja que o salmista ele usa o termo purifica-me, transforma-me, ou seja, libertação do pecado. E aí ele diz: mas como eu vou conseguir me libertar do pecado? Purifica-me a libertação, mas como eu vou conseguir me libertar do pecado? O salmista pergunta: como? E ele responde, ele diz o seguinte: com isopo. Purifica-me, me liberte com isopo. Você sabe o que é isopo? Manjericão. Manjericão. Você gosta de pizza de margarita? Você está comendo isopo. Manjericão. Purifica-me com manjericão. E por que o salmista, ele diz que esta libertação se dá através do manjericão? Qual o significado disso? Vamos ver qual o significado? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, por gentileza. Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12. Por gentileza, verso 12. Aliás, capítulo 12, nós leremos o verso 21 ao verso 22. Porque a libertação do pecado, o salmista usa o termo que nós nos libertamos do pecado através do manjericão. Por quê? Verso 21 de Êxodo capítulo 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Presta atenção agora. Tomai um molho do quê? Isopo, de manjericão. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, desses cordeiros que forem imolados, diz a palavra, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Observe o texto. Imolai os cordeiros, e com o sangue do cordeiro usai o isopo e marcai as portas. Que episódio é este? Saída do povo de Deus
De onde? Do Egito. E o anjo da morte passaria, e as casas que estivessem marcadas com este sangue, junto com o isopo, estas casas estariam o quê? Libertas. Agora, quando o salmista, lá em Salmo 51, ele nos diz, purifica-me, ou seja, liberta-me do pecado com isopo, o salmista ele está fazendo referência a esta libertação de Israel, lá no Egito. E esta libertação de Israel no Egito, este sangue era o símbolo do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. O que o salmista está se referindo? Que esta purificação da nossa vida, esta libertação do pecado, só se dá através de Jesus Cristo. Isto é chamado na teologia de teofania. É a imagem de Jesus aqui no Antigo Testamento, em Salmo 51. O salmista ele está reconhecendo que o único meio possível para que eu seja liberto do meu pecado é através do sangue de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Eu não ouvi o amém. Vou falar novamente. O único meio para que eu seja liberto do meu pecado é através do sangue de Jesus Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa. O salmista reconhecendo que só ficará limpo se for com isopo, se for com sangue de Jesus. Ninguém consegue renovar a sua vida, transformar o seu ser, purificar, se libertar do mal, se não for por Cristo. O salmista está dizendo, a não ser que seja por Cristo, diz a palavra. Queridos, Davi está dizendo aqui que o arrependimento acontece nessa certeza que você tem, que na cruz Jesus Cristo lhe perdoou de todo o mal. Lhe perdoou. E você está livre, livre para sempre, de qualquer acusação, do acusador. Você está livre do seu pecado. Você está perdoado. Jesus pagou o preço. Louvado seja o Senhor. E eu quero ler um texto da palavra, que está em Salmos 32, verso 6, que diz, por isso todo aquele que é santo, orará a ti, ou seja, aquele que é separado, há tempo de ter poder, de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, diz as Santas Escrituras, no Senhor sempre. Eu encerro esta mensagem dando a vocês a última lição que Davi nos apresenta aqui. Davi diz o seguinte, que o arrependimento, depois da obra do Espírito Santo na nossa vida, ele inicia-se também pelo desejo de mudança que o Senhor faz em nosso ser. Veja que está no verso 10 ao verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor, cria em mim, ó Deus. Agora é a atuação humana, o pedido humano pela ação de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esta é a obra de Deus, criar no homem um coração puro. Mas por pedido humano, diz as Santas Escrituras, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Até mesmo quando você pede um coração puro e você busca um coração puro, isto é obra do Senhor na nossa vida. O verdadeiro arrependimento inicia-se pelo desejo que todos nós temos de mudança, de sermos transformados, de confiar na misericórdia de Deus, entender que Deus é bom, reconhecer que em Deus os nossos pecados estão aniquilados
ter a certeza do perdão, que o perdão de Deus para a nossa vida é a obra mais excelente do Senhor e para a nossa libertação. Dos textos mais lindos de todas as Escrituras Sagradas, o salmista está nos ensinando a obra da salvação em nossa vida, a obra de Deus em nosso ser. E eu faço votos aqui, que nós tenhamos esta confiança em Deus, e nos colocarmos à disposição deste Deus maravilhoso, para sermos purificados por este isopo, o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Que você marque sua vida pelo sangue do Senhor, que você esteja repleto do poder de Deus e seja transformado de uma vez por todas, e para viver para o Senhor. Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus. Quantos aqui hoje desejam colocar esta obra de Salmo 51 na vida aqui? Quantos? Amém. Fique em pé, por gentileza. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor. E após a oração, darei a bênção sacerdotal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir que você faça a sua oração com o Senhor. Peça a Deus que lhe ajude a vencer os problemas da vida, as dificuldades espirituais que você tem. Todos nós temos. Ontem à noite eu estou sozinho em casa, minha esposa viajou, chega, se Deus quiser, segunda-feira. Os 3 primeiros dias são maravilhosos. São maravilhosos. Você está sem mulher, sem filho em casa, parece uma alegria. Os 3 primeiros dias, depois o negócio começa a pegar. Você começa a sentir falta. Aí ontem à noite, estava lá sozinho em casa, deitei, peguei meu celular, fiquei ouvindo um hino e fiquei pensando nas dificuldades espirituais que eu tenho, os problemas, os obstáculos que eu tenho que vencer. E eu tive a grande oportunidade de conversar com Deus. Fazia tempo que não acontecia desta forma, porque sempre com criança, sempre com a esposa. Mas é na solidão que a gente tem a grande oportunidade de entender o plano de Deus na nossa vida. E eu conversei com o Senhor, eu falei: Senhor, faça uma obra na minha vida. Faça uma obra. Eu não me contento com hoje. Faça uma obra em meu ser. E essa deve ser a nossa oração hoje. Que você faça isso agora. Ore a Deus e peça uma obra de Deus na sua vida, uma transformação do seu ser. E eu tenho certeza, creio piamente, que você há de galgar grandes espaços espirituais que Deus tem reservado para você. Faça a sua oração e em seguida pedirei a bênção de Deus sobre todos. Amém. Pai nosso, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sustenta a nossa vida com braços de amor. Nós te louvamos porque o Senhor é magnânimo,
clemente, misericordioso. Te louvamos porque o Senhor tem os seus olhos de amor, mesmo diante das dificuldades espirituais que nós temos. Te louvamos porque a misericórdia que há no Senhor dura para sempre. Te louvamos pelo sustento que o Senhor nos dá emocional e também o físico. Te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos jogarmos em teus braços de amor e sentirmos a tua presença. Te louvamos porque o seu sussurrar é a transformação do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós imploramos ao Senhor por uma obra magnífica em nossa vida, uma transformação do nosso ser. Esta obra da salvação não seja uma obra relativista, mas uma obra plena na comunhão com o Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Abençoe a todas as famílias aqui presentes. Abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar. Senhor, cuide destes também. E é o que nós te pedimos, através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Em nome deste, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vou dar a bênção sacerdotal. Vamos levantar as nossas mãos, por gentileza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.